começando com mais um Papo Reto comigo, a Cris Bortoncello, e hoje eu vou falar sobre toque, contaminação, limpeza, nojo e todas essas coisinhas mais. Eu quero muito poder contar com a participação de vocês, que eu vou fazer exposição ao vivo. Oi, Deise Kerla Moura, J. Geuben. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês permaneçam aqui nesse Papo Reto de hoje. Eu vou trazer dicas para os profissionais, eu vou falar sobre como é que os pacientes com toque, dentro dessa dimensão de conteúdo, de contaminação, nojo, sujeira, banhos demorados, lavagens ritualizadas, entre tantas outras coisas, tá bem? E essa dimensão de sintoma é uma dimensão de sintoma que acometem muitas pessoas, causa uma interferência significativa, atrasos importantes na rotina dos indivíduos que têm essa dimensão de sintoma. E a gente vê muitas pessoas com grandes problemas de pele por conta dos banhos demorados ritualizados, excessivas lavagens de mãos, entre outras coisas. E eu quero trazer hoje para vocês várias coisas sobre isso. Tá um frio aqui no sul, tô de manta, tô de casaco, tô com o ar-condicionado ligado. Eu que não gosto do inverno, é uma exposição bem forte passar por esse momento do inverno, porque é uma coisa que me incomoda bastante. Mas vamos lá, eu tô assim, ó, eu tô fazendo esse papo reto de improviso, porque é assim que a gente recebe os nossos pacientes no consultório, quando eles vêm até nós, a gente nunca sabe como é que eles vão chegar, quais são as demandas, o que acomete a vida deles, o que preocupa, né? Deixa eu tentar ajeitar uma luz para ficar melhor. E eu quero poder trazer aqui ao vivo possibilidades, tanto no atendimento, quanto para os pacientes poderem entender um pouquinho quais são as coisas que podem acometer os pacientes no consultório, o que é difícil para eles, por que é difícil. Então, deixa eu fazer um breve resumo rapidinho. O toque, ele é caracterizado por obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos repetitivos, intrusivos, que causam muito desconforto, muita angústia. A pessoa, ao passar por essa experiência dos pensamentos repetitivos na cabeça, ela sente muita ansiedade, nojo, medo, desconforto e tenta buscar um recurso para se aliviar daqueles pensamentos, para tentar afastar aqueles pensamentos. E aí ela vai, geralmente, né, desenvolver aí uma estratégia de cometer um comportamento compulsivo que a gente vai chamar de ritual. Oi, Hanna, seja bem-vinda. Hoje o nosso papo reto é sobre toque, a dimensão de contaminação, limpeza, lavagens de mãos, entre outras coisas mais. Bom, existem várias dimensões de sintomas. Hoje eu vou falar especificamente sobre contaminação e limpeza, porque eu quero detalhar um pouco mais. Eu trouxe algumas coisas para fazer exposição aqui ao vivo, porque isso é um modelo importante para os terapeutas realizarem no setting terapêutico com os seus pacientes, e isso faz muita diferença. E como eu tô fazendo esse papo reto no improviso, eu deixei do meu lado de cá o manual de TCC do Cordioli, que foi utilizado em pesquisa. Ai, que legal, Hanna, tu foi minha aluna de pós da TCC. E tem toque, olha só. Hanna, vou aí, mas daqui um mês eu vou lançar uma coisa bem legal que eu acho que tu vai gostar, viu? Então já vou te dizer, se tu não sabe, ó, desse lado o manual do Cordioli, eu abri na seção de contaminação, e desse lado o manual que eu desenvolvi para adolescentes. Os dois estão na bio, é só entrar na minha bio e baixar gratuitamente esse material, tá? Esse é um material que tá disponível, porque o manual do Cordioli foi desenvolvido em pesquisa durante o doutorado dele.
Eu fiz muitos grupos, como terapeuta, como coterapeuta, em vários grupos, no Hospital de Clínicas, na PUC, já atendi mais de 300 pacientes com toque, e atender pacientes com toque em pesquisa nos dá a possibilidade de ampliar o nosso repertório de informação. E o outro manual também está disponível na bio, que é o manual de TCC em grupo para adolescentes com toque. E é só baixar, é gratuito, porque esse material é um material de pesquisa e a gente quer que cada vez mais profissionais tenham esse material disponível para que os pacientes possam receber tratamentos de qualidade. Sejam todos bem-vindos, Leti Hickman, é isso? E a psicóloga Ana Carolina, sejam todos bem-vindos. Então, gente, o que eu costumo fazer? Hoje eu vou falar sobre dimensão de contaminação, limpeza, nojo, mas o que eu faço que funciona muito bem e que ajuda? Esses manuais que estão disponíveis, eles são para terapia em grupo. Então, cada um deles está em 12 sessões. Eu mando o manual, se é adolescente, o de adolescente, se é de adulto, o paciente imprime, ele encaderna. E esse vai ser o livro de cabeceira que ele vai utilizar durante todo o tratamento comigo. Obviamente que dentro de um tratamento em grupo, a gente tem que ter um número de início de sessões e número de final de sessões, e por isso existe o protocolo que está aí em 12 sessões de tratamento, mas no setting terapêutico ali, na terapia individual, a gente vai utilizar ele dentro do tempo do paciente também. Porque no grupo a gente tem lá uma demanda X de sessões que a gente precisa contemplar, mas no consultório individual a gente vai organizando e estruturando. Mas pode-se usar esse manual como como um manual mesmo, um protocolo, né? A gente pode seguir os passos desse manual, ele tem muita informação importante que o paciente vai ficar muito bem psicoeducado sobre a psicoterapia, sobre as dimensões de sintomas, sobre os tipos de enfrentamento, e o profissional também não vai se perder. Ali tem todas as técnicas importantes para cada dimensão de sintoma, que isso é o mais significativo. Eu tenho visto muitos pacientes que buscam terapia comigo e que já passaram por terapeutas cognitivo-comportamentais, mas que não fizeram os enfrentamentos de forma efetiva ou iniciaram pela lista de sintoma, psicoeducaram, mas não foram profissionais. Bom, gente, acho que voltou. Que foram profissionais que fizeram essa lista de sintomas. Se vocês não tiverem me ouvido, me sinalizem aí. E eles acabaram dando essa lista, fazendo essa lista, graduando essa lista, mas na hora de fazer a exposição não foram verificando com o paciente se ele estava fazendo as tarefas e se as tarefas estavam sendo efetivas e se as coisas estavam bem organizadas para que essa psicoterapia acontecesse. Então não adianta a gente ser um terapeuta cognitivo-comportamental, dar tarefas para o paciente, organizar essas tarefas e não checar com o nosso paciente se ele está conseguindo ou não fazer as tarefas, porque se ele não está conseguindo, a gente precisa sentar com ele para tentar entender o que está acontecendo. Tá muito difícil, ele botou na lista que era 2 de ansiedade e na verdade era 4 e não tá na hora dele fazer esse enfrentamento. O que é que tá pegando? Né? Vamos, né? Em outros papos retos eu já falei sobre isso. Cada um de nós tem a nossa história, alguns com uma história mais desgraçada, mais difícil, mais sofrida do que outros, muitos de nós com traumas muito importantes. A gente precisa ter paciência para verificar qual é o momento adequado que a gente vai fazer a psicoterapia, o momento do enfrentamento com os nossos pacientes, porque senão a gente vai gerar muito desconforto e ele não vai conseguir dar conta. Então, tanto no manual do Cordioli quanto no meu manual, a gente não começa já falando do enfrentamento, enfrentando. A gente vai psicoeducar sobre o transtorno. Depois a gente vai fazer sessões para psicoeducar sobre a psicoterapia. A psicoterapia mais efetiva para tratar toque é a terapia cognitivo-comportamental. A técnica padrão ouro é
exposição e prevenção de resposta ao ritual, mas só isso por si só não consegue dar conta, porque a gente precisa das técnicas cognitivas como a psicoeducação, para que o paciente compreenda o que ele tem e de que forma a gente vai fazer para fazer o enfrentamento. Fora essa técnica, na psicoeducação, nós temos muitas outras técnicas cognitivas. E aí quero dizer que eu tive o privilégio de ser a única autora brasileira dentro de um livro internacional, de vários autores de outros países, que fez um capítulo específico sobre técnicas cognitivas, porque a gente precisa também dessas técnicas cognitivas. Então eu me senti honrada de receber o convite, né, há tempos atrás, e embora a gente veja aí, né, nas terapias baseadas em evidências que a exposição e prevenção de resposta é a principal técnica, ela não acontece de forma efetiva se a gente não tiver o paciente muito bem psicoeducado sobre a importância da exposição para um bom tratamento. Tá, gente? Eu trouxe coisinhas aqui hoje para fazer exposição para vocês, ó, preservativo. Por quê? Né? Deixa eu tirar meu casaco, me deu até calor. Bom, não foi calor porque eu vou me expor, tá, gente? Porque eu tô acostumada a me expor, eu me exponho nos grupos muitas vezes, eu me exponho em sessão, em psicoterapia, principalmente quando é sintoma relacionado à contaminação, que é mais fácil a gente fazer ao vivo a exposição. E aí, de novo, já fiz papos retos falando sobre isso, mas de novo, acho que a gente precisa se perguntar, enquanto profissional, se a gente consegue dar conta desse paciente, ou se a gente vai entender o que o paciente está trazendo, né? Por exemplo, aquele paciente que tem sempre um álcool gel na bolsa e tá sempre passando esse álcool gel nas mãos. Se a gente tem essas questões nossas também, em concordância com o paciente, talvez a gente não consiga ser efetivo para atender esse paciente. E aí esse paciente não é para nós e a gente tem que encaminhar para aquele profissional que vai conseguir fazer os enfrentamentos, tá? Então, por trás dessa questão de obsessão de sujeira, contaminação, nojo, as compulsões por limpeza, as lavagens excessivas, os banhos demorados, a gente tem uma crença de avaliar de forma exagerada o risco. Tem pessoas que vão fazer questões de limpeza por causa do nojo. E tem pessoas que vão fazer questões de limpeza por causa do medo de se contaminar. Essas coisas, por trás disso, tem questão genética, que a gente pode ter a herdabilidade aí, todos nós temos, né, herança genética de alguma coisa. Mas o ambiente pode contribuir de forma positiva ou negativa. Então a gente sabe hoje em dia que o padrão do ambiente onde a gente é criado, ele pode ser muito mais determinante às vezes que a genética. Porque se tu tem lá uma genética para alguma coisa, mas o teu ambiente é super adequado, talvez tu consiga não desenvolver o transtorno, né? Obviamente que é importante, e eu tenho dado dicas ali no meu Instagram, todas as semanas, tenho colocado mitos e verdades, entre outras coisas, e agora vai começar uma leva, acho que a partir de semana que vem, de perguntas e respostas que eu tenho recebido dos meus alunos de pós-graduação. Então eu tô fazendo uns criativos aí sobre as perguntas que eu mais recebo, porque eu quero muito poder tirar as dúvidas. Então também, se vocês tiverem dúvidas, me mandem no direct algumas coisas, que eu vou estar gravando algum material aí mais dinâmico para vocês ir cada vez mais ficando com esse conteúdo sobre toque, porque eu quero muito que cada vez mais profissionais estejam por dentro de como é que tem que ser um tratamento para um paciente com toque. O que eu já recebi? Então, acho que é importante falar. Muitos pacientes com as mãos escamando, mãos cheias de ferida, dermatites de contato por excesso de mãos, né? Eu não vou trazer estatística aqui, mas tem algumas profissões que contribuem mais para esse excesso de lavagens de mãos, né? A gente vê muito essas coisas nos dentistas, que tem que lavar muito as mãos para fazer as coisas, médicos que tem que fazer procedimentos.
E alguns pacientes que não têm na família nenhum médico, nem dentista, nem coisas assim, têm lavagens de mãos ritualizadas. E aí a pandemia nos prejudicou em algumas coisas, porque se ensinava a lavar as mãos daquele jeito que parecia que a pessoa ia entrar numa mesa de cirurgia e tinha que estar com tudo com uma asepsia impressionante. Alguns pacientes com toque pioraram bastante na pandemia porque eles já tinham por si só rituais de limpeza. E ao aprender na televisão como deveria se lavar as mãos, que deveria se limpar as compras e uma série de outras coisas, as pessoas acabaram se certificando de que o modo que elas estavam vivendo já estava correto. E isso acabou ocasionando no excesso maior de lavagens de mãos desses pacientes e uma piora do insight. Né? Eu já comentei em outros momentos, o insight é a capacidade que a pessoa tem de poder olhar para aquele transtorno e ter uma crítica sobre os danos que aquele transtorno está trazendo para aquela pessoa, para aquele sujeito. E entender sobre o insight dessa pessoa no tratamento faz toda a diferença na melhora ou não dele durante o tratamento. Então, se a gente recebe um paciente com toque que ele não consegue entender os prejuízos que ele tem, a gente precisa parar e conversar sobre isso. Porque, às vezes, se eu tenho toque, eu tô dentro de uma família que todos têm toque, ninguém vai se perceber. Mas vai ter um amigo, vai ter alguém próximo que vai acabar dando essa dica de que tá demais essa lavagem excessiva. Oi, Ana, boa noite. Oi, Vina. Oi, Ilma, querida. Ilma foi minha colega linda de graduação. Peraí que tem alguma coisa aqui. Ai. Quase aceitei um convite aqui da Ana para entrar ao vivo, hein? Então, gente, por trás, então, dessa dimensão de sintoma, a gente tem essa crença de exagerar o risco. Então, as pessoas, em geral, exageram o risco de que alguma coisa vai acontecer. Então, eu não posso dormir com a louça suja porque vão ter bactérias que vão caminhar em cima dos pratos e eu posso pegar uma doença. E aí a pessoa não vai dormir sem lavar a louça todos os dias, ou deixar tudo muito limpo, ou ir a um restaurante e passar aquele paninho, aquele papelzinho, aquele guardanapo de papel no prato para se certificar. Ou nem vai num restaurante, porque eu não sei se as pessoas que estavam cozinhando usaram luvas ou usaram máscara para evitar que alguma baba saltasse naquela comida que a pessoa vai comer. E aí, coisas que eu já recebi, né? Sempre acho que a gente tem que ter muito cuidado quando vai trocar alguma informação sobre pacientes para que, se algum paciente assistir, não se sinta, né, de nenhuma forma exposto. Então, eu vou falar de um jeito muito genérico. Já atendi pacientes com toque que tinham questões de medo de contaminação e que usavam luvas, não conseguiam ficar sem luvas o dia inteiro. Já atendi pacientes com toque que tinham uso de máscara, inclusive. Outros pacientes com toque que estavam sempre com álcool gel, isso antes ainda da pandemia. Excesso de uso de álcool gel. Ai, tudo bem, Aninha. A próxima vez eu vou te chamar, hein? Tu vai ter que entrar ao vivo. E já atendi pacientes com toque também, que tinham banhos demorados, de 3 horas de banho demorado, de 4 horas de banho demorado. Alguns, tanto de lavagens de mãos quanto de banhos demorados, tinham questões ritualísticas, né? Então, ou tinha que começar de cima para baixo, ou tinha que lavar, né, primeiro o rosto, depois enxaguava bem, depois tinha que ser o cabelo, tinha que seguir aquela certa ordem, e se aquela ordem do banho fosse interrompida, tinha que começar tudo novamente, senão algo de terrível iria acontecer. Já tive também pacientes com toque que tinha que lavar até número X ímpar ou número X par.
ou até sentir dentro do corpo, que a gente vai chamar aí de fenômeno sensorial, uma sensação de que estava limpo e aí ele conseguia parar. E essas pessoas acabam tendo muita lentificação, elas têm muitos atrasos, elas não vão fazer cocô nem xixi num hotel, num restaurante, num lugar que eles considerem sujo, às vezes até na casa de algum parente. Alguns pacientes têm dificuldade, inclusive, de dividir o banheiro com os seus parentes, no qual eles cresceram a vida toda. Tem pacientes que têm questões de uso excessivo de sabonete, não mistura sabonete, cada um tem o seu sabonete. Deus do céu dividiu uma toalha por alguma razão, seja de rosto ou de qualquer coisa. Excesso de uso de papel higiênico. Eu tô até com papel higiênico aqui pra limpar meus óculos, gente. Daí vai dando aquela enrolada e gasta papel higiênico. Então vai assim, ó, gastos absurdos de papel higiênico. Um cuidado excessivo para as questões relacionadas a medo e contaminação. Entrar dentro de um hospital, nem pensar. E aí, olha que interessante que é o toque e o quão difícil muitas vezes é tratar, porque a gente pode ter um paciente com toque que tem lavagens de mãos ritualizadas, por exemplo, mas consegue dormir e deixar a louça suja em cima da pia. Não tem o nojo dessas coisas de bactéria e tal. Mas Deus o livre tocar na mão de alguém que eles consideram que é uma pessoa que tem uma condição financeira mais baixa, um mendigo, alguém que eles olham e consideram que tem um rosto estranho ou esquisito, seja lá dentro do entendimento da pessoa que ela deu, né? Se aquela pessoa pode, a partir do olhar do paciente, ser alguém que pode contaminá-lo. Não vai cumprimentar, não vai abraçar, não vai beijar, por medo de se contaminar. Questões relacionadas a, por exemplo, uma mancha no chão, já pensam que pode ser uma mancha de sangue, pode pegar alguma doença. Não vão sentar num banco da praça, porque se o banco tá quente, ou num banco de ônibus, e aí pode ser que aconteça alguma coisa e eu possa pegar alguma doença. Tem uma infinidade de possibilidades. E aí, o paciente pode ter essa questão de não ter nojo de deixar a louça suja em cima da pia, mas não entra no hospital. Então, alguém da família tá doente e talvez até a pessoa vai morrer, vamos supor, e são as poucas possibilidades que a pessoa tem de receber uma visita e o paciente não consegue entrar. Às vezes tem pacientes que não conseguem passar na frente da funerária porque pensam que vão se contaminar. Ou se eles se veem obrigados a ir no enterro, por exemplo, porque é alguém muito próximo, eles vão chegar em casa e vão colocar fogo nas roupas. Ou vão imediatamente colocar essas roupas para lavar porque não tem a menor condição de usá-las novamente. Tem muitos pacientes que deixam a roupa para pegar um vento, né? Quem aqui, né, tem o hábito de, quando chega da rua, tirar os sapatos para entrar dentro de casa? Na pandemia, muitas pessoas adotaram essa prática porque entenderam que desta forma estariam sendo protegidas de pegar Covid. E não era verdade, né? Ninguém vai sair lambendo o chão. E aí, a entrevista com essa pessoa que tem o sintoma de toque, ela não pode ser simplesmente a gente larga a lista, a pessoa preenche, acabou. A gente precisa ir para o detalhamento, porque não adianta ficar pensando em fazer uma exposição com alguém relacionada à funerária se a pessoa não tem isso. Tem pessoas que vão entrar no hospital, por exemplo, mas vão ter problema para deixar a louça suja para dormir, e vice-versa. Tem outras pessoas que não têm nenhuma dessas coisas, mas por alguma razão que é delas, vão ter um banho ritualizado. E até a estratégia de enfrentamento durante um momento disso vai ser muito diferente de pessoa para pessoa. Então a gente não adianta ter pressa de sair fazendo os enfrentamentos sem a gente entender exatamente quem é o nosso paciente. Bom, uma das coisas que a gente faz, psicoeducou o paciente, falou da terapia cognitiva, da importância
que o tratamento vai passar pelo enfrentamento, verifica o insight do paciente para ver se ele consegue ter crítica sobre aquilo, tenta fazer aí talvez uma entrevista motivacional para saber o que move essa pessoa, o que a gente pode pegar ali do que é valoroso daquela pessoa para que ela possa fazer os enfrentamentos, quais são os ganhos que ela vai ter ao fazer o enfrentamento, verificar se esse paciente precisa estar medicado ou não, porque às vezes a ansiedade está tão grande que ele vai ter um benefício maior fazendo uso provavelmente dos antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os mais efetivos para tratar toque. Verificar se existem outras patologias, outras comorbidades, outras questões. Observar se tem traumas importantes, tudo isso. Eu sempre vou me repetir nessas coisas todas, porque dificilmente a gente recebe um paciente com toque puro, que tem só aquilo, a gente vai lá, dá a lista, faz e tal, e enfrenta e acabou. Sempre tem muitas coisas envolvidas. Se vocês tiverem dúvidas, gente, tragam perguntas aqui, porque eu vou engatando uma atrás da outra e vou seguindo até o fim, tá? E aí, a partir da terceira sessão, mais ou menos, isso em grupo, tá, gente? Mas no setting terapêutico, na sessão individual, a gente vai dentro do tempo do paciente, que pode ser, sei lá, quinta sessão, sexta sessão, depende muito do quanto o paciente tá entendendo. E aí, de novo, volto a falar, tem 2 manuais, o do Cordioli para adulto e tem o meu, que é de adolescente, que é mais coloridinho, ó. Esse aqui é uma figurinha aí, ó, de contaminação, nojo. Olha ali o baldinho, o pano, né? O lencinho, o álcool gel. Que tem listas de sintoma, tá lá na minha bio, é só baixar, gratuito, esse material de pesquisa. Então é material informativo para os pacientes de vocês terem e para vocês poderem usar como um norte de como é que vai acontecer esse tratamento. E aí, a partir da terceira sessão do manual de tratamento, a gente começa a fazer exposição. Como é que a gente faz no grupo? Eu vou falar aqui e vou fazer uma exposição aqui ao vivo para vocês. No grupo, a gente leva um saco. Oi, Johnny, seja bem-vinda. Oi, Rafa. Oi, Mona Lisa, Ana, Carmen, a galera toda aí, sejam todos bem-vindos. A gente leva um saco preto, eu coloco dentro de uma caixa esse saco preto e dentro desse saco eu coloco várias coisas. Dinheiro, nota de dinheiro que eu trouxe aqui, né? Preservativo, papelzinho, né? Ó, sujo de batom. E a gente vai jogando várias coisinhas ali, né? Papelzinho de bala, uma série, escovinha de dente suja, assim, que a gente pegou e larga. E uma série de outras coisinhas, folhas da rua, enfim, várias coisas. Até quando eu fui pro congresso na Bahia, fui fazer um mini curso lá para tratamento de adolescentes com toque, eu fui de avião pra Bahia, eu não levei nada daqui. Então quando eu cheguei lá, eu saí catando coisas do chão e pegando coisas que tinha lá pra colocar nesse saco, né? Levei alguns preservativos pra colocar e tal. E porque é justamente isso, a gente vai fazer um grande saco com um monte de coisas que estão relacionadas aí à contaminação e limpeza, e a gente vai fazer em sessão a exposição na gente mesmo, em primeiro lugar. Uma exposição que eu fiz, que foi uma exposição bem puxada, vamos dizer assim, né? Eu que não me importo de me expor, foi um paciente meu que tinha medo de se contaminar por pilha. Então ele tinha lá aparelhinho de mosquito, daí foi migrando para outras coisas, eu já falei aqui no outro papo reto, e aí chegou um momento que ele já não pegava mais o controle remoto por causa da pilha, porque um dia ele ouviu, né? Tu tava lá, Ana, ai, eu vou fazer a do dinheiro aqui agora de novo, né? E aí eu acabei botando uma pilha na boca, porque foi a forma de eu mostrar pra ele que eu não iria fazer nada que me colocasse em risco real. Né? Obviamente ninguém sai chupando uma pilha, porque uma pilha não é uma coisa assim que a gente deve fazer exposição. Mas a exposição do profissional em sessão, ela tem um impacto tão significativo que o paciente na hora do enfrentamento pensa assim, ó, meu Deus do céu, se ela que trabalha com isso
fez essa exposição, eu consigo dar conta disso também. E isso, de alguma forma, fortalece o paciente para fazer o enfrentamento. Então, o que a gente pode fazer, tá, gente? Eu não tenho problema nenhum em, botar, né? Olha, já beijei de batom, olha. Peguei uma nota de R$2 hoje, peguei, uma foi a minha filha que me deu e a outra foi a minha secretária lá. Tá até meio rasgadinha essa, ó. Pedi pra elas a nota, por quê? Porque a nota de R$2 é uma nota pequena, uma nota baixa, que passa de mão em mão. Claro que hoje em dia, cada vez tem menos pessoas manuseando dinheiro, porque as pessoas estão fazendo muito Pix, né, pessoal? Mas ainda o dinheiro é uma coisa suja. E é verdade, não é mentira, é uma coisa suja. Mas, obviamente, a gente para e pensa para se poder organizar o risco. Então, o que a gente pode fazer em sessão? Passar a mão no chão e depois passar no rosto. Tirar os nossos sapatos e esfregar no chão, para o paciente ir vendo, assim, né, essas questões de exposição. Passa o dinheiro no chão e passa no rosto, né? Vocês não precisam lamber o dinheiro, né? Vocês não precisam pegar, botar a língua e lamber a nota. Mas vocês podem fazer pequenas exposições para que os pacientes possam sentir que a gente consegue dar conta daquele paciente, que a gente vai de verdade ajudar aquele paciente, porque a gente não vai, como profissional da saúde, se colocar em risco, né? No máximo que vai pegar aqui uns vermes, a gente toma remédio para vermes uma vez, 2 por ano, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O bônus justifica o ônus, vamos dizer assim, né? Uma outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, preservativo. Né? Até me falaram, mãe, esse preservativo vai vencer. Eu falei, então me dá, não, bota fora, né? Vou abrir aqui, acabei de abrir e tirar aqui. E aí, o que acontece, né, gente? Muitas pessoas têm, dificuldade de lidar com isso, né? Que é essa lubrificação que vem do preservativo, porque elas consideram, esse aqui tem cheirinho de nada, de látex mesmo. Mas tem preservativos que são cheirosos, por exemplo. Então, é muito importante que a gente possa, enquanto profissional, trabalhar o nosso nojo. Então, vou fazer um balãozinho aqui. Não vou estourar, fiquei com a boca toda, gordurosinha do próprio, né? Do próprio látex ali com o lubrificante. E o que é isso, né? A gente deixa ali em exposição, minha mão ficou toda peguenta. Porque tem pessoas que não conseguem cortar carne para fazer uma refeição por causa da viscosidade da carne. É nojento muitas vezes mesmo, né? Cortar o frango, tem aquele cheiro, a carne também. Mas se a gente quer sobreviver nesse mundo, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. E isso faz parte da vida. Então, o preservativo, ele é usado para se evitar pegar doenças e também para não se engravidar, né? Tem essas questões. Mas tem muitas pessoas que, por causa do nojo, não conseguem beijar na boca. Não conseguem fazer sexo oral. Não conseguem se entregar para a relação sexual. Porque existe uma tensão interna por conta do nojo muito grande. Então, quando a gente que é profissional leva um preservativo, faz um balãozinho com preservativo, passa a mão, aí tem que ver o que é possível para cada profissional. Eu não tenho nojo, eu não tenho nada de dimensão de nojo, eu não tenho problema nenhum. Para não dizer que eu não tenho problema nenhum, gente, eu tenho, sendo bem sincera aqui, eu acho que eu tenho um problema com pelo de bicho, né? É uma coisa que me incomoda um pouco. Mas também não vou morrer se vir um bicho aqui, nem deixo de conviver com bicho por conta disso. Mas é uma coisa que, de tudo que existe, eu acho que é a coisa que me incomoda. Mas eu não tenho problema nenhum de dividir sabonete, eu não tenho problema de dividir toalha de banho com meu parceiro, eu não tenho problema de viajar com meu marido e dividir escova de dente, não tenho problema nenhum. Se eu tiver que ir pro meio do mato, dividir toalha, obviamente, não moro nas cavernas, eu tenho a minha toalha de banho, meu marido tem a dele, eu tenho a minha escova de dente, ele tem a dele. Mas se acontecer de um dos dois esquecer a escova, divide-se a escova, ninguém vai morrer por isso, não é um problema. Porque afinal de contas,
num relacionamento as pessoas se beijam, as pessoas transam, as pessoas fazem muitas coisas. E é importante que a gente possa fazer isso com leveza. Então, às vezes, a gente precisa sentar com o paciente para conversar sobre isso, sobre as funções corporais, sobre os cheiros do corpo, porque tem muita gente que precisa tomar banho antes de transar e tomar banho imediatamente após a transa. E não existe uma regra para isso. Porque nós temos o nosso cheiro corporal, isso faz parte da vida, não é um problema. Parece que a gente tem que, quando tem dimensão de toque, de contaminação, que a pessoa tem que se preparar e tá toda limpa e cheirosa e just right, né? Tá tudo ok para que as coisas aconteçam. E quando a gente se preocupa tanto com isso, a gente perde uma coisa importante e significativa, que é o relaxamento, que é aproveitar o momento. Então imagina se eu vou beijar alguém e eu tô preocupada com o tanto de saliva que tem na boca do outro e o tanto de saliva e talvez bactérias que o outro vai passar pra gente. Não tem leveza, não tem fluidez. E a gente precisa normatizar isso, conversar sobre isso. As bactérias existem, isso faz parte da vida. A gente estava lá dentro da barriga dos nossos pais, guardadinho, né? E a gente sai, e a gente tem que enfrentar esse mundão afora. E isso faz parte da vida e tá tudo bem. Ah, minha sogrinha entrou, olha, coisa querida. Quando ela pode, ela sempre entra para me assistir. Um beijo, sogra. Então, gente, a gente precisa aprender a fazer os enfrentamentos sem nos preocuparmos com o que pode nos acontecer enquanto profissionais também, porque senão a gente não vai estar ajudando esse paciente. Então, quando a gente vai passar esse saco preto aí, com tudo que tem dentro, o paciente vai pegar, vai colocar a mão nesse saco e vai tirar, sem olhar antes o que tem dentro. E a gente vai aproveitar e vai ver como é. Beijo, linda. Vai aproveitar e vai observar como é que é pra ele botar a mão num saco preto, porque isso tem a ver com confiança. Eu confio no meu profissional e eu sou capaz de botar a mão naquele saco preto sem saber o que tem dentro, né? Vai que tem um bicho. Não, jamais a gente faria isso, né? Porque a relação terapêutica, cada vez mais a gente tem visto isso, né? O papel importante da relação terapêutica no tratamento. Então, não adianta a gente ter pressa, a gente precisa fazer uma boa aliança terapêutica com o nosso paciente. Ele precisa entender que a gente domina as técnicas, que a gente não consigo pegar as mãos paradas. Que a gente domina as técnicas, que a gente é capaz de dar conta do desespero dele nos momentos de enfrentamento. E pensando especificamente nesse papo reto de hoje, que é sobre contaminação e limpeza, a gente precisa dizer pra ele que durante os momentos de exposição ele vai ter que ficar um pouco mais porquinho nesse primeiro momento. Vai ficar gravado, Ana, fica 48 horas no meu Insta e depois ele vai pro meu canal do YouTube. Lá tem outros papos retos também sobre isso, tá? E quando a gente tem dúvida, talvez o nosso paciente vá sentir a dúvida que a gente tem e a gente não vai conseguir dar um tratamento com efetividade pra ele, tá? Eu tô cuidando, não é nojo, tá, gente? É porque como a mão tá muito melequenta do preservativo, eu não quero melecar os óculos, que eu sou a rainha de sujar os óculos e hoje eu tô fazendo esse papo reto com, ó, óculos novo, ó. Botei esse óculos daqui porque o outro tinha lentes azuis e atrapalhava muito. E eu preferi trocar pra poder enxergar melhor, porque eu tô ficando velhinha, né? E agora tá na hora de aceitar isso. Mas o que eu quero dizer pra vocês? A gente precisa verificar qual é o tipo de enfrentamento que o nosso paciente precisa. Então, se eu tenho um paciente com toque que fica 4 horas dentro do banho, eu vou combinar com ele que, por exemplo, eu tenho que verificar se esse banho é ritualizado ou não. Aí talvez a gente tira primeiro o ritual do banho. A gente pode, de repente, colocar alarmes, porque a partir do alarme que vai tocar, né? Então, sei lá, boto 3 alarmes, toca um alarme, o paciente... para alguns pacientes eu fiz assim, né? Tinha um banho de 4 horas. Bom, então nós vamos diminuir. A gente fez uma exposição de diminuição porque era uma coisa muito forte, né? 4 horas. O paciente estava medicado, estava em acompanhamento. Então a gente combinou, olha, meia hora para se molhar, meia hora para se esfregar e meia hora para se enxaguar. Gente, é muito tempo. Eu tomo banho de lavar cabelo e tudo, que nem diz uma paciente minha, banho de cabeça, né?
Acho que é isso que ela fala, banho de cabeça. Em 10 minutos. 10 minutos eu lavo, meu cabelo já não é mais tão comprido, lavo o cabelo uma vez. Não precisa lavar o cabelo mais do que uma vez, gente. Uma vez tá necessário. Não precisa mais do que um banho por dia. Eu sei que tem pessoas que tomam vários banhos por dia. Eu até entendo que no verão, às vezes a gente tá com calor e a gente sente uma necessidade de tomar mais de um banho para se refrescar, mas então vai entrar embaixo da água e não vai colocar sabonete nenhum, porque isso vai tirar a nossa proteção de pele. Tá cheio de gente consultando dermatologistas porque desenvolve dermatites de contato por conta do excesso de banhos. Pessoas que têm que passar XYZ tipos de cremes e coisas. Porque o corpo ou o cabelo tem que estar cheiroso com uma certa coisa para se sentir protegido de tal coisa. Ou só usam sabonetes bactericidas para se sentir protegidos de alguma coisa. Então a gente tem que cuidar isso. Então, se o paciente tem tempo demorado de banho, a gente vai tentar diminuir o tempo do banho. Se é ritualizado, por exemplo, já vejo aí, Marcos, tem que ser de cima para baixo X vezes. A gente vai começar, em vez de lavar de cima para baixo, do pé ao contrário. Aí, acho esquisito realmente começar a lavar os pés primeiro, né? Eu tenho o hábito, mas não é um ritual, é o hábito. Eu lavo o rosto, eu lavo o cabelo, não sei o que eu lavo primeiro. Eu só lavo, porque é fluido para mim. Mas aquele paciente com toque tem que seguir aquela certa ordem. Caso não siga, tem que começar tudo de novo. E é por isso que se perde muito tempo. O Marcos está falando, já tive problema com urticária por causa de toque com contaminação. Acredito. E vou dizer, eu me uso de exemplo, porque assim, ó, veio toda a Covid para não mentir, para falar a verdade verdadeira para vocês. Tava aquele caos que, cuidado, o ar que tu respira vai pegar isso, vai pegar aquilo, aquele pânico para todo mundo. A primeira vez que, não sei se fui eu que fui no super ou se foi o meu marido, quando ele chegou com as compras, a gente passou um paninho com álcool nas compras e guardou. Foi a primeira vez, depois eu falei, não, acabou essa palhaçada, nós não vamos fazer mais nada disso. Mas eu tive pessoas muito próximas a mim que iam pro supermercado, entravam pela porta de serviços do edifício, tá? Para não usavam outro tipo de elevador, entravam pela cozinha, tiravam toda a roupa, limpavam todas as compras, uma por uma, tomavam um banho e depois iam guardar as suas coisas do supermercado. Isso não previne ter Covid ou não ter Covid. Eu passei quase toda a pandemia sem pegar Covid. Eu trabalhei presencial todos os dias. Eu só não trabalhei lá uns 15 dias que o meu município aqui fechou e aí não podia mesmo. Mas o resto, todos os dias, eu não tirei um calçado para entrar em casa, eu não limpei umas compras. O meu filho pegou Covid e veio para casa e ficou isolado e nós não pegamos. E eu acabei pegando Covid depois que o meu filho pegou pela segunda vez, passou para minha filha, a minha filha passou pro meu marido e meu marido dormindo comigo, daí eu peguei, senão eu não tinha pego. Então, olha só, lambendo nota de dinheiro, né, botando preservativo na boca, trabalhando presencialmente todos os dias, eu não peguei Covid, né? Obviamente que eu não saio lambendo dinheiro o tempo todo, mas a gente precisa entender que esse excesso de exagero, ele tira a proteção da pele, ele tira a leveza da vida, a fluidez. Porque aí eu não vou simplesmente, tem que sair e vou lá. Não, a louça tem que estar limpa, tem que estar tudo ajeitado, o banho tem que ter uma certa ordem. E aí, né, Marcos, vou brincar um pouquinho aqui contigo. Se daqui a pouco tem um compromisso que tem que sair em 15 minutos e vamos supor que tu tenha um banho ritualizado, tu já vai te atrasar pro compromisso. Daqui a pouco perde uma formatura, perde um compromisso, porque não consegue. E o toque faz isso com as pessoas. Ele interfere. Se ele não interfere, se a gente não tem interferência, talvez não seja o toque como diagnóstico, como transtorno mental. Talvez pode ser o que a gente vai chamar de subclínico, que é sintomas de toque. Todos nós temos sintomas de alguma coisa. Isso faz parte da vida, tá? Nós temos que ter traços.
um pouquinho de traço narcisista para se sentir, né? Para se sentir empoderado. A gente precisa ter um pouquinho de sintoma de toque para não sair se envenenando por aí, ou chegando atrasado nos compromissos. Então a gente tem que ter um pouco de organização e estrutura, isso faz parte da vida. A gente tem que ter um pouquinho de ansiedade para se proteger dos riscos e por aí vai. A questão, ela começa a ser um problema quando começa a interferir, a cometer as pessoas, né? Conferência também, Marcos. Conferência acaba atrasando bastante. Acredito, né? E eu vou fazer um outro papo reto só sobre isso, tá? Te convido a estar comigo. Todas as terças-feiras, às 19h30, eu tô aqui. E eu vou falar agora, essa semana eu comecei com contaminação, mas eu vou falar sobre as checagens também. Porque por trás das checagens tem dúvida, mas eu trago isso num outro papo reto. E muitas vezes, esses comportamentos que a gente tem... Ó, tem até um cabelo aqui, ó. Vamos dizer, não sei se vai aparecer, mas grudou um cabelo meu aqui no negócio. Essas coisas, esses comportamentos que a gente tem, muitas vezes são aprendidos com os nossos pais ou com as pessoas que a gente convive. Né? Alguém nos diz, né? A criança principalmente, até dei exemplo outro dia, a criança pega um dinheiro e bota a mão na boca, os pais dão um grito, a criança se assusta e ela faz uma leitura de que aquilo é uma coisa muito temida. E aí não vai brincar com um animal de estimação, não vai sujar as mãos do barro. Quantas pessoas têm dificuldade de ficar na beira da praia? Alguns é por uma questão sensorial mesmo da areia, mas outros é por medo de pegar alguma coisa. Porque vai ter um bicho, né, um cachorro, um gato, sei lá, que vai passar na beira da praia ou vai fazer algum cocô. Só que essas coisas fazem parte da vida. E cada vez mais a gente precisa aprender a lidar com o nosso desconforto e a entender que a vida é uma só. E a gente tem que viver essa vida da melhor maneira possível. Porque senão o toque engole a gente. A gente perde qualidade de vida, a gente começa a ter pessoas que não nos convidam mais para fazer coisas, a gente começa a se entristecer. E aí podem vir outros diagnósticos, como a depressão, por exemplo, a ansiedade e uma série de outras coisas também, né? Tem alguns pacientes com toque que tem também aí na história genética a esquizofrenia, e aí podem ter um aumento maior de risco de desenvolver a esquizofrenia por causa do toque. Porque o toque, às vezes, eu ia dizer paranoia, não é isso, né? Às vezes os pensamentos intrusivos, eles são tão terríveis que eu vou falar lá, quando eu falar sobre a dimensão de conteúdo agressivo e sexual. O conteúdo é tão horrível que a pessoa fica naquele processo ruminativo e não sai dali, né? Então, tu imagina como é que é para uma pessoa, por exemplo, que vai num velório e tem uma leitura de que porque uma pessoa morreu, tá tudo contaminado e eu tenho que chegar em casa e botar fogo na minha roupa. E aí chega a crise e diz, não, a partir de agora nós não vamos mais botar fogo na roupa. Não, a Cris tá louca. Eu vou pegar uma doença e ela vai ser a responsável por isso. Então a gente precisa, aos pouquinhos... Oi, Dani, seja bem-vinda. Aos pouquinhos, a gente vai psicoeducando, a gente traz um preservativo, a gente passa no rosto, a gente faz balãozinho, a gente convida o paciente a fazer uma exposição, às vezes, de segurar uma carne, que é a carne que ele comprou, que ele tá na casa dele, para trabalhar essa questão da viscosidade, se ele tem um toque relacionado a isso. Porque isso aqui, da viscosidade da carne ou da viscosidade do preservativo, também pode ser por um nojo de ter contato com esperma, daí já não tem, né, em casa não se faz nenhuma masturbação, não se tem um sexo mais entregue por causa das questões relacionadas ao nojo. Então a gente precisa entender um pouco mais profundamente a história desse indivíduo, de que família ele vem. Essa família tem muitos pudores, tem muitas questões relacionadas à sujeira, à contaminação, a nojo, o que é da família, o que é dessa pessoa, o que ela está disposta a fazer, que passinhos a gente vai dar. Então a gente vai organizando e estruturando tudo isso, mas às vezes o papel do profissional, ele é tão significativo. Eu já fui a vários velórios, gente, vários, eu já perdi as contas de quantos velórios eu fui. Ninguém gosta de ir em velório. Ninguém gosta.
né? As pessoas dizem assim, ai, Cris, mas eu não gosto de ir. Bom, mas eu também não gosto de ir. Porém, a gente precisa fazer enfrentamentos. Então, se tu é profissional e tem um paciente com toque, e esse paciente tem problema de lidar com uma ida a um cemitério, quem sabe tu faz uma sessão no cemitério. Te encontra com o paciente na frente do cemitério, entra com ele no cemitério. Olhem as lápides. Não precisa necessariamente o paciente ter algum parente nesse cemitério. Mas façam uma visita. Façam uma caminhada por ali. Conversem sobre a vida e sobre a morte. Sobre quais são os significados que tem para esse paciente entrar num lugar como esse. Então, onde é que ele tirou essa crença? Quando é que surgiu? Quais são as memórias afetivas que ele tem relacionadas à questão da morte? Porque muitas vezes a gente só reproduz aquilo que a gente escutou e que a gente aprendeu, né? Outro dia eu fiz um enfrentamento horroroso, gente, né? Mas assim, de um trauma que eu tenho, boto entre aspas, porque eu não vivi esse trauma, mas eu tenho uma questão com cavalo. Nunca andei a cavalo, mas eu escutei uma história quando eu era criança e eu escutei aquela história de um jeito tão intenso, do medo que a minha colega, eu tinha 6 anos de idade, 6 ou 7, o medo que ela passou andando a cavalo, que ela quase caiu, o cavalo disparou, que eu nunca quis chegar perto de um cavalo. Ninguém me disse, Cris, cuidado, o cavalo é perigoso. Foi só aquela história. E nas crianças é muito fácil se traumatizar, às vezes assistindo um filme. Por isso que a gente tem que cuidar muito qual é o conteúdo que as crianças vão acessar. E eu vivi isso na minha história, eu nem convivia com cavalos e eu tinha muito medo. Convivi com vaca, convivi até com cavalo, mas nunca me atrevi a subir porque eu tinha aquela história e aquele medo. E agora, há pouco tempo atrás, eu fui inventar de fazer um enfrentamento. Mas eu não tinha me preparado para isso. Eu fui fazer um enfrentamento numa fazenda, de umas pessoas conhecidas e eu errei. Eu errei comigo mesma, eu fiquei super ansiosa, não foi um enfrentamento legal, valeu pelo enfrentamento e a gente precisa nomear e se parabenizar por cada enfrentamento que a gente faz, mas eu fiz o enfrentamento de forma inadequada. Eu deveria ter ido num lugar onde se ensina as pessoas a cavalgar, né? E que tem profissionais especializados para isso, que esses profissionais acolheriam e organizariam isso de um jeito. As pessoas acharam assim que o meu medo nem era tão grande, então não me deram muita bola, não ficaram tão em cima de mim, eu fiquei mais insegura, não foi legal, né? E por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque só sabe da dor quem vive a dor. Então, quando a gente olha com o nosso olhar de terapeuta para o paciente, a gente está tendo o nosso olhar sobre o problema que é dele. Então, eu posso olhar um preservativo como esse e achar que é uma frescura. O paciente ter nojo de tocar nessa viscosidade que não é nada, isso é uma bobagem. Mas para ele, isso é desorganizador. Então, eu vou fazer um enfrentamento em mim. E eu não vou encostar no meu paciente, eu não vou fazer nada forçado. E eu vou conversar sobre isso. E eu vou mostrar pra ele que na semana seguinte eu não fiquei doente tocando nisso, ou tocando no dinheiro, ou fazendo qualquer outra coisa. E aos poucos, dentro dos passinhos que o nosso paciente consegue dar, a gente vai mostrando pra ele que a gente sabe o que a gente tá fazendo, que ele pode confiar na gente e que vai dar tudo certo no final. Isso é muito, eu diria assim, ó, indispensável. Eu quando me formei, eu já leio, Marcos, quando eu me formei, eu queria ser uma terapeuta que fizesse os pacientes melhorar rapidamente. E eu fui me dando conta que cada paciente tem o seu tempo e que a gente precisa respeitar o tempo de cada um. O Marcos está dizendo aqui, às vezes a gente sabe que não deveria ter nojo, mas não dá para controlar. É verdade, Marcos, nós não temos controle sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas emoções. De alguma forma, lá atrás, vira e mexe, gente, é lá atrás. São coisas lá de trás que estão mal resolvidas e a gente precisa parar para falar sobre isso. Embora o tratamento do toque seja o enfrentamento do aqui e do agora, a gente precisa falar sobre aquilo que desencadeou o toque, que desorganizou, que fez a gente entender que a gente não conseguia dar conta. Então, é naturalizar. Né? Vou dar o exemplo do sexo. O sexo é uma coisa que é para ser fluida, natural, prazerosa, de entrega, de amor.
E para muitos pacientes é um drama gigantesco, porque eles têm construções rígidas, às vezes por causa da religiosidade, porque se falava sobre isso de um jeito ruim, porque se fazia na família caras e bocas com determinadas coisas que são parecidas, né? Barulhos, sensações, viscosidades, e a pessoa não consegue ter uma entrega pro sexo. Então não é simplesmente vamos lá, faça isso e pronto. É entender o que está por trás, é ajudar esse paciente a ir aos poucos naturalizando cada uma dessas coisas para daí a gente fazer o enfrentamento. Todos nós temos capacidade de mudança, todos nós podemos ajudar aos nossos amigos, aos nossos pacientes, a quem estiver por perto. O Thiago está falando aqui, esse é um grande desafio, saber essa eu não sei o que é. Oi, Martina, boa noite. Me escreve aí para eu entender, Thiago, o que tu falou. Oi, gente, eu já tô quase finalizando essa live, é sobre toque, vai ficar gravada. Hoje eu falei sobre dimensão de sintomas relacionadas à contaminação, nojo, que é uma das obsessões e compulsões mais comuns que a gente vê as pessoas com vassourinha, né? Eu tinha uma conhecida que estava sempre com a vassourinha na mão. E olha que doido, gente. Tem pessoas que o chão tem que estar todo muito limpo, parece assim um espelho. Mas se as paredes estiverem sujas, não tem problema. Se tiver teia de aranha, não tem problema. Tem outras pessoas que são outras questões. Então, eu digo que tratar toque é difícil. Eu não acho difícil, mas eu entendo que para muitos profissionais é difícil, porque tu tem que agir como um detetive, como um investigador, para ver o que faz sentido para aquele paciente, porque é só através disso que a gente vai conseguir de verdade ajudar. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, dizer que ambos os manuais estão disponíveis na bio. Se você é profissional, baixa esse material, manda pro teu paciente, ele vai imprimir, ele vai encadernar, usa ele como um livro de cabeceira, porque o paciente mais precisa entender sobre o toque. Se quem está assistindo aqui não é profissional e é paciente, entra na minha bio também e pega, se tu é adulto, um manual de adulto, se tu é de adolescente, pega o de adolescente, porque tem informações importantes ali, tem resultados de pesquisa, e isso talvez te sirva de mola propulsora para te dizer, eu sei quais são os caminhos do que eu tenho que fazer e agora eu vou pegar e vou buscar um terapeuta para me ajudar nisso. Porque às vezes falta a coragem pra gente dar o primeiro passo, às vezes falta informação, às vezes falta a gente escutar o que o nosso vizinho, o nosso parente está nos dizendo, das coisas que a gente está perdendo na vida por conta de um transtorno, né? Seja depressão, ansiedade, aqui a gente está falando sobre o toque. Não vamos deixar o nojo, o excesso de limpeza, os banhos ritualizados impedirem a gente de ter uma vida que vale a pena, porque a vida é uma só. E a gente pode viver essa vida da melhor maneira possível. Tá bom, gente? Se vocês quiserem colocar aqui pra mim alguma palavra, como é que foi esse papo reto, vocês não trouxeram nada de perguntas, trouxeram pouquíssimas coisas aqui de interação. Eu gosto muito quando vocês interagem comigo, porque eu gosto de responder as perguntas de vocês, né, na participação de vocês. Eu vejo vocês muito quietinhos, que eu já não sei se vocês estão escutando, se não estão escutando, mas igual esse papo reto vai ficar salvo aqui no meu Instagram 48 horas e depois ele vai pro canal do YouTube. Oi, Valéria, que bom te ouvir. Ai, que bom, Gabi. Eu quero muito... talvez eu seja repetitiva em algumas coisas que eu trago aqui, porque eu fico pensando assim, às vezes a gente vai fazer uma aula e o professor explica de um jeito e não entra. E aí a gente faz uma aula, às vezes com outro professor, e o professor fala a mesma coisa, mas por alguma razão entra. Então, às vezes eu trago até exemplos parecidos, porque às vezes aquele dia a gente tá mais atento, ou aquele dia a gente tá mais conectado, ou aquele dia a gente tá mais aberto e aquilo faz sentido pra nós. E aí, se a gente tá inteiro
escutando a história do nosso paciente, talvez tenha algumas fichas importantes que caem para nós e a gente pode ajudá-lo fazendo a exposição. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu amo de verdade a minha profissão e amo atender pacientes com toque. Eu vou mais adiante aí lançar um curso de formação sobre toque, porque eu vejo que ainda tem muito poucos especialistas no nosso país. Eu gostaria que todos os profissionais pudessem saber, porque são 2,5% da população, é muita gente que tem toque e muita gente que podia estar tendo uma qualidade de vida melhor. E eu quero muito poder ajudar nisso, tá, pessoal? Um beijo muito grande pra vocês. Semana que vem eu trago mais papo reto. Eu não escolhi ainda qual é a dimensão que eu vou falar. Eu vou pensar aí qual é delas que eu vou escolher. Mas eu vou entrar aí com uma próxima dimensão de sintomas com toque. E se tu te encorajar, ó, abre um preservativo em casa, passa na mão, sente a textura, vê se tu consegue te encorajar, se tu tá preparado para fazer isso com os teus pacientes no consultório, ou se tu em casa tem toque e tem um nojinho, dá uma testada para ver como é que tu te sente com relação a isso. Ai, Gabi, vou ver se eu falo sobre dúvidas e verificações da semana que vem. Já vou tentar deixar reservadinho aqui, tá bom, gente? Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.